dessa avalanche aí de conteúdo técnico, né? Vamos falar alguma coisa mais sobre metodologia, deixar um pouquinho de lado esse lado técnico aí para a gente refletir um pouco sobre produto, né? Bom, que nem o Christopher falou, meu nome é Carlos Rodrigues, sou da F-Câmara, sou arquiteto de soluções da F-Câmara. Tenho um histórico aí de muitos projetos realizados aí pela F-Câmara. Já tenho mais de 10 anos no mercado, já trabalhei em empresas grandes. Trabalhei Ericsson, trabalhei IBM, trabalhei Odebrecht e... Agora eu posso viver de palestra. Brincadeira aí. Mas trabalhar nessas empresas me trouxe... e depois trabalhar com uma empresa que tem mais um formato mais ágil de trabalho, me abriu a mente para algumas coisas, né? Principalmente quando estamos falando sobre inovação, né? Basicamente, essa palestra ela é focada nas empresas que querem inovar, nas empresas que querem criar novos produtos, na criação de novos produtos, na criação de novos desafios. Se você não tem desafio, se você já sempre faz a mesma coisa, essa palestra não é para você. Bom, por que eu estou falando isso? Porque numa grande escala de projetos, principalmente quando estamos falando dos modelos tradicionais de waterfall, projetos de 1 ano, de 2 anos, projetos gigantes. Nesses modelos tradicionais, grandes projetos, ou seja, projetos acima de 1 milhão, esses caras aqui entregam, mas entregam com problema. 38% falha, quebra, não termina. Dinheiro jogado fora. E apenas 10%? Apenas 10% entrega com sucesso um projeto desse porte. Já quando você começa a quebrar esses projetos em projetos pequenos, o cenário muda bastante. Então, 76% tem sucesso. Aqui uns 20% tem sucesso, tem algum problema, mas ainda entrega. E apenas 4% falham. Ô, mano. Vamos trabalhar com projeto pequeno, né? Ó a porcentagem de sucesso. Não sou eu que estou dizendo. Isso aqui é uma fonte. Existe um... Traduzindo, né? Manifesto do Caos. Que todo o movimento ágil gera em cima dele. Né? Isso aqui é o resultado de uma pesquisa deles. Mas por que falha? Por que projeto grande tende a falhar? Né? Porque geralmente o projeto grande, você vai ver, tem 1, 2, 3 meses de levantamento. Meu, já mudou o time to market, já mudou um monte de coisa durante o projeto. Né? E aí o cara fica 2, 3 meses planejando para resolver algum problema que ele acha que ele tem. Mas, de repente, o cara não tem esse problema. Né? E outra, ele faz todo esse planejamento e não pensa no usuário. Ele só pensa que, eu tenho 100 vendedores, os caras se viram para vender isso aí. Né? Já não é mais assim. E aí, depois de 3, 4 meses planejando, definindo tecnologia, contratando time, contratando servidor, contratando projeto de marketing, contratando um monte de coisa, você identifica que você contratou o servidor de banco de dados errado para a sua necessidade. Aí você vai e fala, esse banco de dados não vai me atender. Aí o cara, dane-se, foi planejado assim. Né?
E aí, geralmente, esses projetos também, que fica 2, 3 meses planejando para poder fazer alguma coisa, alguém planejou lá em cima, simplesmente pegou uma especificação, entregou para uma fábrica de software, fala, faz aí. Né? Não tem um... já viram aquela figura do que você pede e do que você entrega? Né? É muito difícil você colocar tudo no papel que você pensou. Né? E tudo isso é um puta desperdício de investimento. Beleza? Tranquilo? Ô, mano, mas aqui eu uso ágil, cara. Aqui eu uso Scrum, mano. Aqui eu faço minhas daily limit todo dia, certinho, em 10 minutos, em pé e tal, não sei o quê. Meu esforço do time aqui tá perfeito. Meu burn down, ó, minha entrega, velho, é perfeita, mano. Tá. O planejamento está perfeito. Mas vocês estão resolvendo o problema realmente que o usuário tem? De repente você está planejando alguma coisa, você fez uma feature aqui que... gerar o relatório mais rápido do mundo. O usuário nem usa o relatório. Está resolvendo o quê? Está resolvendo nada. Aí, beleza, tal. Não, mas aqui, aqui tem um 100% de cobertura de teste. Aqui é a prova de bug. Né? Ó, que lindo. Tá tudo testado, tá tudo perfeito, não tem erro, não vai dar erro. O meu continuous integration, minha integração contínua vai barrar se subir alguma coisa com erro. Tá perfeito. Mais uma vez, tá perfeito para um relatório que ninguém usa? Não sei. Estão entendendo o ponto que eu quero chegar? Então, o ponto é que muitas vezes não se pensa no produto, muitas vezes não se pensa na funcionalidade, muitas vezes não se pensa como o usuário quer ver aquilo. E se o usuário precisa realmente daquilo. Né? E para isso, né, e para minimizar esses problemas, né, mais uma vez, estamos falando de um cenário de inovação. E para a gente minimizar esses tipos de problemas que eu estou falando para você, existe um framework, uma metodologia, uma nova forma de pensar, né, que minimiza esses problemas. O nome dessa metodologia é Minimum Viable Product, ou produto mínimo viável, mínimo produto viável. MVP, chamado de MVP. Se vocês acompanharem essa linha do tempo, imagine o que esse slide está tentando resolver, que problema ele está tentando resolver. Eu preciso me locomover do ponto A para o ponto B. O que eu vou criar para resolver esse meu problema? Vou criar um carro. Mas para criar um carro vai demorar muito tempo. Criar um carro é um projeto de 1 ano, 2 anos. Eu tenho que planejar, tenho que saber quem vai ser meu fornecedor de rodas, quem vai ser meu fornecedor de motor. Né? Preciso saber qual é o design desse carro. Preciso saber as leis que vão ser atendidas, que têm que ser atendidas para a fabricação desse carro. Bom, eu poderia começar com algo menor. Né? Mas é algo menor, algo mínimo, que resolva o problema. Não adianta eu lançar alguma coisa que não resolva. Eu preciso ir do ponto A para o ponto B.
O skate resolve o meu problema? Resolveria, não resolveria? Então, eu poderia começar com o skate, no meu primeiro MVP. Duas ondas que eu digo 1 mês, eu teria um skate, já teria resolvido esse meu problema de ir do ponto A para o ponto B. Enquanto isso, eu ia pensando no próximo MVP. Pô, eu construí o skate tem que ter um certo equilíbrio, é meio difícil de dirigir ele e tal. Bom, para minimizar esse problema, eu transformo ele num patinete. E aí, transformando ele num patinete, eu resolvi esse problema, né, de condução do meu transporte. Tá. E aí, notem que eu já entreguei o skate para o meu usuário, já vi como é que ele usava, já coletei feedbacks do meu usuário, já sei do que ele gosta e do que ele não gosta, já aprendi com o meu usuário, e aí eu cheguei à conclusão que ele precisava de algo mais dirigível. Beleza? Bom, aí eu entreguei o patinete, mais dirigível, tal, coisa e tal, beleza. E aí, mas aí, quando eu peguei mais feedbacks do usuário, coletei mais métricas, eu percebi que seria mais eficiente se eu transformasse numa bicicleta. Não fui eu que inventei isso. Eu coletei feedback do meu usuário. Eu perguntei o que ele precisa, o que ele precisa melhorar. O nosso produto precisa melhorar para atender ele da melhor forma. E aí, transformei numa bicicleta. Pô, mas aí chego todo suadão lá no trampo, tal, não tem chuveiro, não sei o quê. Pô, beleza. Agora já aprendi bastante, já ganhei um pouco de usuário, a ferramenta já está um pouco mais estável e tal. Eu posso partir para uma moto. E aí entrego a moto para o cara, tal. O cara vai andar, uns vão cair, outros vão ser atropelados, tal, não sei o quê. E aí, com base nesse feedback, você vai ver. Pô, agora o cara precisa de um carro. Só que agora, eu já tenho um monte de usuário, eu já aprendi um monte de coisa com ele, já tenho até uma infraestrutura bem melhor e mais robusta para poder preparar um carro para esse usuário. Beleza? Entenderam o raciocínio? Né? Cara, muitas empresas do Vale do Silício usam esse modelo. Aliás, essa imagem eu peguei do Spotify. Isso aqui é uma apresentação do Spotify. Não sei quem tem Spotify há muito tempo, mas Spotify ele começou, era só para ouvir música por streaming. Depois o cara foi lá e colocou um álbum. Depois ele deixou você criar playlist. Depois ele deixou você compartilhar sua playlist. E depois ele começou a inventar. Depois ele começou a tentar adivinhar os seus gostos musicais, tentou evoluir nesse sentido. Né? Isso aqui. Então, esse é o conceito de mínimo produto viável. O que eu posso entregar minimamente, rapidamente, de forma que eu consiga obter feedbacks rápidos do meu usuário. E com isso eu posso aprender sobre os gostos ou sobre o que o produto precisa melhorar para que o produto seja cada vez melhor. Ou eu posso aprender que quando eu chego no patinete, ninguém quer mais essa porcaria. E aí eu não gastei, mas não cheguei a gastar um investimento para construir um carro. Quando eu cheguei logo aqui, eu percebi que não ia dar certo. Ninguém compra, ninguém usa, ninguém quer. Então tem esses dois lados. Né? Então está aqui, mínimo produto viável, que é o ciclo. Você tem uma ideia, você vai construir essa ideia com o mínimo para você poder
medir essa ideia. Medindo essa ideia, você terá dados sobre essa ideia. E aí você vai aprender sobre essa ideia. Quando você aprende sobre essa ideia, você terá mais claro se você deve perseverar, ou seja, continuar aumentando essa ideia com novas ideias, ou se você vai pivotar. Ou seja, essa ideia não faz sentido nenhum, eu não vou gastar 1 ano de projeto com esta ideia. Mais uma vez, estamos num ambiente de inovação. No ambiente de inovação... pô, Carlão, então no ambiente de inovação só se usa MVP? Não. Tem outras metodologias, tem outras coisas que compõem todo um ambiente de inovação. Por exemplo, Design Thinking. Né? Por exemplo, Lean Startup. Então, essas outras metodologias, elas são complementares ao MVP Canvas. Uma coisa não elimina a outra. Beleza? Então, até aqui, né, a gente está falando sobre MVP, e aí agora a gente começou a falar sobre MVP Canvas. Bom, para que eu crie um MVP, existe uma técnica chamada MVP Canvas, que me ajuda a definir o meu MVP, o meu produto mínimo viável. Essa técnica é o MVP Canvas, que nos permite investir o mínimo de esforço para alcançar o máximo de aprendizado. Aprender sobre o produto, aprender sobre o mercado, aprender sobre o usuário. E o MVP Canvas, ele leva tudo isso aqui em consideração para que você possa definir um MVP. Personas e plataformas, jornadas do usuário, a visão do produto, né, do MVP que você quer criar, as funcionalidades que estarão nesse produto, custo e cronograma, saber o que medir, ou seja, o resultado esperado, né, e coletar essas métricas para bater com o resultado esperado para validar as hipóteses de negócio. Bom, aqui está um pouco mais detalhado, né? Então, personas. Para quem é esse MVP? Né? Em que plataforma está disponível? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma ferramenta de e-mail, né? Uma ferramenta de faturamento, né? O cara tem que faturar todo dia as compras do dia anterior, né? Tem que gerar nota fiscal, tem que fazer um trabalho assim. Quem vai fazer isso? Né? É um tiozinho que vai chegar todo dia, 8 horas da manhã, ele já vai ter um relatório na mesa dele, ou vai receber via e-mail um relatório na mesa dele e tal. E depois disso ele tem que entrar no sistema tal, clicar tal, imprimir não sei o que, enviar por e-mail não sei o que. Né? Você vai fazer todo esse mapeamento, né, para saber as jornadas dele. Então, você sabe quem é o tiozinho, você sabe qual é a jornada dele, né? E o que esse MVP vai resolver?
vai otimizar essa jornada dele de 10 passos para 5 passos. Bem, é um MVP. Né? Que funcionalidades eu tenho que construir para que eu faça essa redução da jornada dele? E melhorar, ou seja, com isso, melhorar o desempenho dele, melhorar o desempenho das outras pessoas, enfim. Né? Qual custo isso vai me gerar? Qual o cronograma disso? E qual o resultado esperado? O resultado esperado a gente já falou aqui, que é reduzir para 5 jornadas. Se eu não conseguir reduzir para 5 jornadas, o meu resultado esperado não foi atingido. Né? E como é que eu valido se eu consigo, né? Como é que eu valido se agora realmente ele está fazendo em 5 jornadas? Você pode ter uns logs da aplicação, você pode alguém sentar do lado dele e contar quantos passos ele está fazendo. É uma métrica. Tudo bem? Então, baseado em todas aquelas informações, isso vai gerar uma série de dados, né? Vai gerar uma série de features, né? Uma série de funcionalidades. Essas funcionalidades vão ser categorizadas. Elas vão ser categorizadas em nível de esforço, valor agregado do negócio e nível de incerteza. Então, qual é o nível de esforço para que eu reduza o passo 1 da jornada daquele nosso usuário? O nível de esforço dele é 1, ou seja, é fácil. E qual o valor que isso vai agregar para o meu negócio? Pô, vai agregar 3, porque esse é o passo mais importante que tem em toda a jornada dele. Pô, então esse cara vai ajudar pra caramba. Mas para reduzir, para melhorar esse passo, eu não sei, eu dependo de um fornecedor, eu preciso consumir uma API dele, que eu não tenho a documentação dele não é muito clara, tal. Então, o meu nível de incerteza é alto, né? E com isso, você vai fazer isso para todas as suas funcionalidades e vai categorizar elas, né? E aí você vai chegar um MVP, por exemplo, a gente pode definir que o MVP, a gente definiu que o nosso MVP tem que reduzir 5 passos. Para reduzir esses 5 passos, eu posso ter uma ou mais ondas para gerar esse MVP. Ondas é quase a mesma coisa que sprint. Né? Quem vai definir quantas ondas eu tenho? Essas regras. Essas regras aqui, né? Uma onda pode conter no máximo 3 features. Eu não vou fazer mais de 3 features numa onda. Se for muito grande, eu acabo me perdendo. Uma onda tem que conter no mínimo 2 features. Ou seja, também não posso fazer de mais, também não posso fazer de menos. Eu vou trabalhar só em uma. Não dá. Uma onda não pode conter mais de uma feature em cartão vermelho. Ou seja, não vou pegar duas features difíceis para colocar na mesma onda, porque eu vou gastar muito esforço, né, e corre o risco de eu entregar nenhuma nem outra. Tá? Uma onda não pode conter 3 features em cartão amarelo ou vermelho. Também não pode ser, né, tudo cartão amarelo. Ou seja, a soma de todas as features da onda não pode ultrapassar 5 de esforço. Então, é uma média. Provavelmente, seguindo essa média, você vai ter uma verde, uma amarela e, no máximo, uma vermelha. A soma do valor das features não pode ser menor do que $4. $4 significa o valor do negócio. Eu também não vou pegar e fazer só features que não agregam nada para o meu negócio. Eu tenho que ser o mais...
A esse ponto eu tenho que ser o mais agressivo possível. Eu tenho que fazer as features que mais vão agregar para o meu negócio. Beleza? Aplicando tudo isso, nós vamos chegar nessa maçaroca aí. Né? Então, aqui tem o MVP1, que eu sei quem são as personas, né? Eu sei quais são as features, eu sei qual é o tempo, qual é o cronograma, eu sei o resultado esperado, eu sei o que eu preciso fazer para medir, para ver se eu estou no resultado esperado. Beleza? Aí eu já tenho uma ideia do próximo MVP, né? Já fiz uma ideia do próximo MVP. E aqui já são as minhas ondas. Então, tenho a onda 1. Na onda 2, eu entrego o meu MVP 1. Na onda 5, já sai o meu MVP 2. Né? Na verdade, aqui já saiu o MVP 1, MVP 2, MVP 3, MVP 4. E geralmente, né, um dos gurus que trouxeram essa metodologia do Vale do Silício para cá, que é o Paulo Caroli, eles falam para vocês fazerem isso, fazerem tipo num papel de flip chart mesmo. Por quê? Porque, cara, quando você medir os resultados da onda 1, do MVP 1, com certeza vocês vão mudar o MVP 2. Quando vocês medirem o resultado do MVP 3, com certeza vocês vão mudar o MVP 4, 5. Então não adianta você prever o MVP 50. Não adianta você gastar esforço com isso. Gasta esforço prevendo pelo menos os primeiros 5 MVPs. Entendeu? Então, só para a gente enxergar aí, para a gente enxergar de novo, personas, plataformas, jornadas, visão do MVP, funcionalidade, né? Isso daqui é o ciclo de Lean Startup. Então, o MVP Canvas se aproveita do Lean Startup para tirar vantagem disso. Então, você vai construir, você vai medir, você vai aprender, vai construir de novo, vai medir, vai aprender, vai construir de novo. E esse é o ciclo de Lean Startup. Né? Ou seja, você não vai gastar um ano, não vai ficar se remoendo em projetos, não vai... Né? Então, o esquema é esse, é você construir, medir, você aprende, você decide se você tem que investir mais, se você tem que investir menos, decide se aquilo vale a pena ou não. Né? E aí tem a outra visão desse processo de MVP Canvas, que é a visão do Design Thinking. Eu tenho usuário, eu tenho a jornada, tenho ação. E com isso, eu estou fazendo as coisas pensando no meu usuário. Estou pensando no, né? Eu estou pensando em que ele fique feliz com aquilo, que ele queira ter o meu produto, que ele se sinta bem com o meu produto. E esse é baseado nesse MVP Canvas. Lá na F-Câmara, a gente criou um produto, né, um serviço da F-Câmara, chamado High Performance Team. Então, geralmente a gente vai no cliente, faz uma imersão com o cliente, entende que problema que ele está tentando solucionar, o que ele está querendo, que ponto ele quer melhorar na empresa dele, ou que produto ele quer lançar da empresa dele. Né? Aí vai para a ideia vai para ideação, cocriação, junta uns caras de design thinking, growth hacking, debate, discute, né? A gente chega no que esperar do produto e tal, e aí a gente parte para fazer todo esse processo do MVP Canvas. E aí, de acordo com esse processo do MVP Canvas, né, vão sair as ondas. Então,
Um MVP pode ter mais de uma onda, então vamos supor que eu tenha 3 ondas no MVP, então faço onda 1, onda 2, onda 3 e entrego o MVP. Quando eu entrego o MVP, eu coleto as métricas, aplico algumas estratégias, verifico se a hipótese foi atendida. Se foi atendida, dou um feedback para o meu MVP Canvas. E, de novo, aí, com base nessas métricas, decide-se continuar, decide-se avançar, ou então decide-se que não vale a pena investir nisso. Né? E aí refaz o ciclo. Ah, não, mas vale a pena. Então vamos para a próxima onda, para gerar o próximo MVP, fazer a entrega de MVP, analisar as métricas, construir, aprender, medir, construir, aprender, medir, construir, aprender, medir, construir, aprender. E esse ciclo não termina. Bom, o que eu tinha para falar de MVP Canvas é isso. Ele foge do comum, né? Ele não é mais aquela estratégia de ficar um ano planejando, mais um ano executando, mais um ano implantando. Né? Ele quebra isso, ele evita o desperdício de recursos nesse sentido. Né? Como eu falei para vocês, isso daqui é o que está sendo feito lá fora, é o que está... Isso que eu falei para vocês é a base de qualquer startup de sucesso. Tá? Então, seria interessante vocês refletirem sobre o assunto. Né? O cara que mais fala sobre isso no Brasil é o Paulo Caroli. Ele escreveu esse livro direto ao ponto. Né? Esse livro do Eric Reis, né, sobre startup enxuta, é muito bom. Né? E tem um livro aqui também de Design Thinking. Tem um artigo também de MVP Canvas, que foi escrito pelo Valdir Félix, é um dos arquitetos de soluções da F-Câmara. Bom, era isso que eu tinha para falar. Dúvidas? Boa, valeu.